Olá, paz do Senhor para todos. Bom dia. Deus abençoe esse momento a você, a mim. Que Deus abençoe essa oportunidade que temos de juntos estudarmos a palavra de Deus. Ore comigo daí de onde você está. Querido Deus, Pai Santo, Pai amado, nesse momento iremos abrir Tua palavra, nos ajude a abrir nossa mente, nosso coração, para compreender, Senhor Deus, o texto santo. Abençoe as pessoas que ouvirão em nome de Jesus. Amém. O assunto de hoje que nós vamos falar na Bíblia, vamos falar sobre uma oferta meia esquisita ou muito esquisita. Já ouviu falar? Acho que você já ouviu falar alguma vez, ou você que faz ano bíblico, pelo menos já passou por esse texto, não é? Aonde diz que fala de um povo, não é? Que eles enviaram ou deram a Deus, não é? Mandaram um presente para Deus, uma oferta de 5 ratos de ouro e 5 tumores de ouro de hemorroidas. Tumores de hemorroidas, não é? Porém feito de ouro. Que oferta esquisita é essa, não é? De onde eles tiraram isso? Então esse será o nosso assunto de hoje, porque existe algo a ser aprendido nessa mensagem. Essa história está em 1 Samuel capítulo 5 e capítulo 6. Se você der uma olhada, vai falar sobre a Arca da Aliança. Eu estarei gravando uma sequência de vídeos falando desse assunto. Então vamos estudar detalhadamente cada acontecimento e por que a Arca da Aliança, não é, chegou até a mão dos filisteus. Como que ela foi parar ali, tá certo? Então no capítulo 5 de 1 Samuel, verso 6 diz assim: a mão do Senhor, porém, pesou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores, e Asdod e ao seu território. Existia 5 cidades filisteias, não é? Dos filisteus, que nós vamos encontrar ela aqui no capítulo 6. E a Arca da Aliança estava entre os filisteus, passando, perambulando, não é, nos territórios deles e nas cidades deles. E o Senhor Deus agora, ele enviou uma praga de tumores que atingiu em cheio os de Asdod, não é? As pessoas, os povos dos territórios de Asdod, que era não é? Um desses povos que pertencia a uma dessas cidades, não é? Dessas 5 cidades. Se você der uma olhada no capítulo 6 de 1 Samuel, verso 1 por diante, vai dizer assim: havendo ficado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Entenda o assunto. Veja que fazia 7 meses que ela estava ali perambulando nas cidades filisteias, nas mãos dos filisteus. E então eles são feridos, atacados por uma praga de tumores. Nós vamos ver depois em outros vídeos como que a arca foi parar na mão dos filisteus e o porquê. Verso 2: estes chamaram então os sacerdotes e os adivinhadores e disseram: que faremos da arca do Senhor? Dizei-nos como devolveremos ao seu lugar. Eles não sabiam como mandar de volta a arca do Senhor, e eles queriam saber como que fazia para mandar ela de volta para o território dela. E no verso 3 eles responderam eles: se devolverdes a arca do Deus de Israel, não as envieis vazia, mas sem falta enviareis com oferta para a expiação da culpa, e então serei curados, e sabereis porque então a sua mão não se retirará de vós. Então agora os sacerdotes, junto com os adivinhadores ou magos, depende de alguma versão de Bíblia que você tiver, ele está dizendo: vocês não devem devolver a arca do Senhor de mãos vazias. Aí no verso 4 ele diz: perguntaram então os filisteus: qual é então a oferta da expiação, não é, da culpa? Qual é a expiação da culpa que havemos de oferecer? Responderam segundo o número dos líderes dos filisteus: 5 tumores de ouro ou de hemorroidas, como a versão Nova Almeida atualizada, ela diz dessa maneira, como outras versões, não é? Então 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos líderes. Aí diz no verso 5, fazei, está dizendo aqui, imagem dos vossos tumores e dos ratos,
que andam destruindo a terra, e dai glórias ao Deus de Israel. Porventura aliviará sua mão de sobre vós, de sobre os vossos deuses e de sobre vossa terra. Então aqueles sacerdotes, eles estão dizendo, vocês devem devolver a arca da aliança, não é? Com a arca da aliança vocês devem devolver, mandar uma oferta de 5 ratos de ouro e 5 tumores de ouro, ou de hemorroidas, mas todos eles tinham que ser de ouro. Os ratos também estavam devastando, não é, os celeiros dos filisteus. E eles entendiam que rato era uma praga e que a doença estava sendo transmitida por conta dos ratos. Inclusive o rato é um inseto muito, não é, perigoso. Se você tiver contato com o mijo daquele animal, poderá perder sua vida. Lembre-se disso. E depois ele começa dizendo aqui no verso 6, como que deve ser essa devolução? Porque tens um coração, diz aqui, obstinado como os egípcios e o faraó tiveram. Porventura, depois de Deus os haver tratado tão mal, eles não os deixaram ir o povo. Agora, pois, diz o verso 7, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha vindo jugo, amarrai-nas à carroça, e os seus bezerros devem então ficar presos, ou seja, ponde-os no curral. Tomai, está dizendo o verso 8, a arca do Senhor, e ponde sobre então, ou seja, coloque sobre o carro, a carroça. Guardai no cofre ao seu lado as figuras de ouros, que haveis de apresentar ao Senhor, como a oferta pela culpa, e deixai ir, ou seja, eles deveriam fazer um cofre, não é, pequeno cofre, e colocar dentro desse cofre as 5 ofertas de ambos, de tumores e de ratos de ouro, não é, numa caixinha ao lado da arca, não é, com a carroça nova e com essas vacas. E eles deveriam fazer mais outra coisinha ainda. Olha o que diz o verso 9. Reparai então, se elas sobe pelo caminho rumo do seu território, a Bet-Semes, que era o território israelita, foi ele quem, então se essas vacas seguirem para o território, para a banda de Bet-Semes, em direção a Bet-Semes, sem ninguém guiá-las, então vamos entender que foi ele, não é, quem nos fez este grande mal, ou seja, o Senhor. Senão saberemos que não foi a sua mão que nos tocou e que isto nos sucedeu por acaso. Ou seja, se aquelas vacas não fossem em direção a Bet-Semes, não é o território de Bet-Semes, que era o território israelita, então ele sabia que isso foi uma obra do acaso. Mas se as vacas fossem em direção a Bet-Semes, a terra de Israel, isso era vindo de Deus, era um castigo de Deus enviado a eles. Aí diz o verso 10, assim fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas com crias e as ataram a carroça, e os seus bezerros prenderam no curral. Puseram também a arca do Senhor sobre a carroça, como também o cofre com os ratos de ouros e com as imagens dos tumores. E o verso 12, e então as vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e seguiram sempre por esse mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. Os líderes dos filisteus foram então atrás delas até o território de Bet-Semes. Eles só estavam observando. E sabe, querido, de uma coisa, lembre-se, cada um tumor daquele, cada um rato, que foram 5 tumores e 5 ratos, não é? Então o que acontece? Cada um daquele, ele representava um líder e a sua cidade, porque tinha 5 cidades. Sabe onde está isso? Vejam o que está escrito aqui no verso 17. Estes são os tumores de ouro, verso 17 do capítulo 6, que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod, primeiro, um por Gaza, segunda cidade, outro por Ascalon, terceira cidade, outro por Gate, quarta cidade, e o outro por Encrom, não é? De onde enviava ali os territórios de Asdod. Inclusive Gate era uma das cidades de onde tinha vindo Golias, o gigantão que Davi matou. Lembre-se disso. E sabe, querido, então cada um tumor e cada um rato representava um líder e a sua cidade. Então eles é enviado a essa oferta. Depois no versículo 16 vai dizendo assim, vendo isso, os 5 líderes, verso 16,
dos filisteus voltaram então para Encrom no mesmo dia. Amados irmãos, a pergunta é, de onde esses sacerdotes tiraram essa ideia? Porque, sabe, quando a arca chegou no território de Bet-Seme, e essa oferta, a praga cessou. Agora a pergunta é, de onde eles tiraram então essa ideia de enviar uma oferta de 5 imagens de ratos de ouro e 5 imagens de tumores de hemorroidas também de ouro? De onde foi que eles tiraram essa ideia? Sabe, amados, no livro Patriarcas e Profetas, página 587, a senhora Eloide, comentando o assunto, diz assim no segundo parágrafo: para desviar ou remover uma praga, era antigamente costume entre os gentios, preste atenção nessa palavra, fazer-se uma imagem de ouro, prata ou outro material, daquilo que causava a destruição, ou do objeto ou parte do corpo especialmente atacado. Isto era colocado então sobre alguma coluna ou monumento ali, perto, ou em algum ponto bem visível, ou seja, para que todos vissem. E supunham-se ser uma proteção eficaz contra os males assim representados. Costume semelhante, irmãos, ainda existe entre alguns povos gentílicos, está dizendo o texto. Quando uma pessoa que sofre de moléstia vai ao templo de seu ídolo, olha que coisa interessante, em busca de cura, leva consigo uma figura ou imagem da parte atacada que apresenta como uma oferta ao seu Deus. Costume semelhante ainda existe até hoje dentro de algumas culturas e de algumas religiões. Aqui no nosso território, aqui no Nordeste, aqui na região nordestina, aqui em Pernambuco, nós temos, existe um Deus, existe um Deus, um ídolo, uma estátua venerada chamada de São Severino do Ramo. Com muito carinho e respeito, existem os que creem nele. E sabe, se você for a São Severino do Ramo, você vai ver que lá aos pés dessa imagem, desse ídolo, é colocado diversas partes de corpo de pessoa. Pé, orelha, isso são feitos de silicone ou de gesso. Você vai encontrar lá, você vai ver pessoas chegando com braço, perna, pé, orelha, nariz, cabeças, pescoço, dedos, perna, pé, dedos do pé, parte de barriga, seios. Então isso eram pessoas que fizeram uma promessa a esse tal ídolo, e elas obtiveram a cura. Então eles têm o costume, eles têm essa tradição, essa tradição de fazer uma imagem de parte ali do seu corpo atacada por aquela doença, e eles fazem uma promessa ao tal ídolo. Se obtiverem a cura, o que eles fazem? Então eles mandam, eles levam até esse ídolo a parte ali feita de gesso ou de silicone. Entende? Então você está percebendo de onde vem esse tal costume? Existe hoje, mas de onde que vem isso? Isso vem de muito longe, lá do gentio. Foi eles quem fizeram esse tipo de coisa. Mas será que Deus atende esse tipo de coisa? Eu queria ler aqui um texto com vocês ainda na página 588, uma parte do primeiro parágrafo que diz assim: voltaram então a Encrom, está dizendo aqui, a praga cessou, e eles ficaram convencidos de que suas calamidades foram um juízo de Deus, do Deus de Israel. Ou seja, aqueles líderes, quando viram as vacas chegarem na direção de Bet-Seme, chegaram a Bet-Seme, então eles voltaram, como diz no verso 16 do capítulo 6, esses 5 líderes voltaram para a sua cidade, convicto de que realmente a praga era vinda de Deus. Mas o texto está dizendo que a praga cessou. Deus paralisou a praga. A pergunta é, será que a praga cessou por conta dessa oferta, ou foi porque a arca chegou ao território dela? Isso é um assunto que mais na frente nós gravaremos outras mensagens.
Mas sabe de uma coisa que eu aprendo com essa mensagem, querido? É que o nosso Deus, ele trabalha dentro de uma crença, dentro de uma cultura, respeitando, e esse Deus, como diz o doutor Rodrigo Silva, ele fala a nós, ao seu povo, com sotaques humanos. Como, por exemplo, Deus deu um sonho a Nabucodonosor de uma grande estátua, porque Nabucodonosor acreditava muito em sonhos e também nas imagens. Então Deus se revelou para ele, mostrou para ele os eventos finais através de uma estátua. Você lembra também das serpentes de bronze, lá no capítulo 21 de Números, verso 8 por diante? A serpente de carne mordia o povo, as víboras, não é? Que representava Satanás, e as pessoas morriam ali, não é? Muitas delas com a dor terrível, abrasadora. E Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze e colocar na ponta de uma vara no meio do arraial. Quem era picado pela serpente de carne, que representava Satanás, e olhasse para a serpente de bronze, símbolo do Senhor Jesus, era então curado. Entende? Então, você vê muito, querido, na Bíblia, Deus falando com sotaques humanos. Por exemplo, quando Deus diz, lembrou-se Deus de Noé, não é que Deus seja esquecido, mas ele está usando o sotaque humano, que nós somos esquecidos. Entende isso? Mas voltando aqui para dentro do contexto. Quantas pessoas têm obtido cura dentro das suas religiões? E às vezes alguns desses religiosos católicos, não é? Eles perguntam para alguns crentes que estão dando estudos bíblicos para ele, bem, eu obtive tal cura. Eu tive aquela vitória alcançada, aquela cura minha, meu filho, etc. Quem afinal de contas me curou? Foi Deus ou o diabo? E alguns crentes desinformados da situação dizem que foi o diabo quem deu a cura àquele irmão. É duro isso. Sabe, irmãos, eu acho que nós deveríamos estudar mais a Bíblia com muita atenção para podermos darmos determinadas respostas, não é? Porque o nosso Deus, o diabo tem poder para curar uma pessoa? Sim, isso também é inegável, não é? Ou seja, o diabo que bota uma doença, ele também tem poder para tirar, se ele assim quiser. Lembre-se disso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe, quando Jesus curava as pessoas, por exemplo, vimos isso na mulher do fluxo de sangue e outros tantos, ele não atribuía a cura nem a ele próprio, ele dizia, a tua fé te curou. Entende isso? Então, querido, não é aquela oferta que a pessoa está levando de um tumor, de uma imagem de parte do seu corpo, que ela ofereceu àquele ídolo, que está curando ela. De jeito nenhum. Até porque aquele ídolo não fala, ele não sabe nada, como é que ele pode dar cura a ninguém? Mas a fé com que aquela pessoa exerceu aquilo, não é? Fez com que ela alcançasse aquela tamanha cura, aquele tamanho milagre. Então, não foi o diabo quem fez aquela cura, e sim, não é? Segundo o próprio Jesus Cristo, foi a tua fé quem te salvou, quem te curou. Então, eu acho que deveríamos pedir sabedoria a Deus para ensinar determinadas coisas. E Deus respeita a cultura de cada um, a crença de cada um, e Ele vai tentar alcançar você dentro da sua cultura, dentro da sua crença, dentro da sua religião. Ele vai resgatar você, Ele vai fazer de tudo para falar com você. O que eu não posso é estar na liberdade de atacar os meus irmãos de outras denominações e dizer que o que acontece entre eles é o diabo quem está fazendo, aonde não é. Então vamos entender isso. É verdade que Satanás está infiltrado por vários lugares e ele está enganando pessoas e levando pessoas a fazer coisas terríveis. Mas quando se trata de fé, de verdadeiras curas, porque tem um monte de curas mentirosas por dentro de algumas denominações. Falsas curas, falsos milagres. Mas existe sim também em várias denominações verdadeiros milagres e verdadeiras curas. Quem que curou? A tua fé. Que na realidade foi Deus agindo por meio da sua fé. Lembre-se disso. A Bíblia diz assim, o Senhor Deus disse a Marta e a Maria, se creres, se tiveres fé, verás a glória de Deus. Meditem nesta palavra. Que Deus abençoe você. Não é? Que Deus ajude você a cada dia a crescer na graça de Cristo. Compartilhe essa mensagem com as outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no nomezinho vermelho, ative o sininho das notificações, tá certo? Deixe lá seus comentários e deixe lá também o seu joinha para que a obra de Deus cresça. Compartilhe com as outras pessoas. Nós vamos estar semana que vem vamos estar dando sequência a esse estudo, não é? Falando sobre a arca de Deus, os filisteus e os gentios e o povo israelita. Como foi que a arca foi parar na mão dos filisteus? Esse é o assunto do próximo vídeo. Que Deus te abençoe.
Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.